Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. A Última Linha é o podcast que fala de empreendedorismo. Estou aqui com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Edu. Bom dia para você. Hoje temos um convidado aqui também especial aqui. Todos, né? Todos, Sempre, sempre né? especial, A né? gente sempre fala um convidado especial, mas cada um vem agregar muitas coisas aqui para É nós, né? exatamente isso. Mas hoje o empreendedorismo vai ganhar muitas informações É. aqui, viu? Hoje vai ser um bate-papo um pouco diferente. A gente vai falar sobre segurança, né? Então, Verdade. alguns empreendedores nem sabem qual que é a importância de se ter segurança ali no comércio, na empresa deles, né? E a gente Com trouxe aqui certeza. um bombeiro, aproveitamos aqui que ele estava de férias, trouxemos ele aqui especialmente para poder falar com a gente. Bem-vindo, Martins. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Vladimir, pelo convite. Obrigado a todos que vão assistir. Me pegaram nas férias, né? Estão devendo um almoço para mim. É um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar, né, com a população, que é isso que a gente faz todos os dias, né? É isso. Legal. Antes da gente começar a falar de empreendedorismo de segurança, eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal mesmo, seu desenvolvimento na carreira aí. Por que que você foi para essa área? O que que te levou? Você tem algum familiar já que é dessa área? Interessante a pergunta. Familiar, não. Eu sou o primeiro militar que é da minha família. Aham. Então, assim, meu pai sempre trabalhou com essa parte de segurança contra incêndio. Então, bombeiro já estava no DNA há um bom tempo. Meu pai já convive com isso desde os anos 70. Então, uma pessoa que entende muito do assunto. E eu convivi com isso. E num determinado momento, um amigo do meu pai, que hoje é falecido, né, que Deus o tenha, e ele falou: Poxa, peça lá o concurso para o Corpo de Bombeiros. E eu estava fazendo engenharia, trabalhava como desenhista técnico, falava: Tem nada a ver comigo, né? E ele pagou a minha inscrição. Ele falou: Você vai lá e vai fazer agora. Uau, hein? E aí me despertou interesse, eu fui, não estudei, mas eu estava na faculdade, então a mente estava atualizada, né? E aí eu fui lá, falei, vou prestar esse concurso. Não muito compromissado, porque como eu não tinha estudado, eu não estava preparado tecnicamente para aquele concurso. E aí eu passei. E aquilo entrou na veia. Eu falei assim, não, agora eu vou passar em todos os testes. Todos os testes eu vou passar. E parece que é uma coisa que, sabe, é como a gente diz, entra na veia mesmo. Eu falei, não, bora, vamos lá, vamos fazer. E era eu contra o mundo. Falei, não, essa vaga é minha. E aí acabou que eu passei no primeiro concurso, entrei ali. Meu pai não queria muito. Ele falou, pô, você vai deixar aqui de trabalhar comigo na engenharia para ser bombeiro. Mas é uma coisa que Deus direcionou. E hoje eu sei muito bem disso, então eu não desvio da conduta dele, né? E ali eu me encontrei, né? E realmente era o meu lugar ali, é o meu lugar ainda. Eu tô de férias, por isso que eu tô barbudo. E é um lugar que a gente tem uma entrega pessoal, né? Então eu acho que ali é um compromisso. Acho que a gente já pode fazer até um link já disso com o empreendedorismo, né? Que a gente fala muito de visão no empreendedorismo. Sim. E você, quando foi fazer lá o concurso, a primeira prova você não estava compromissado, mas a partir do momento que você passou na primeira, você já teve a visão que falou, meu, agora Sim, eu vou. E a primeira coisa é a nossa cabeça, né? Quando a gente quer chegar num determinado lugar, se você- Mentalidade, é né? a mentalidade. É. Porque se você no primeiro criar aqui, colocar aqui, você não vai. Tipo assim, é aquilo que a gente fala do teto. Se a pessoa colocar um teto aqui, minha empresa vai chegar a 10 mil, ela nunca vai chegar a 100 mil, 1 milhão, porque ela já colocou o teto dela de 10 mil. E foi mais ou menos o que você fez aí. exatamente, né? A gente fala assim que ser do Corpo de Bombeiros, vou até falar para o pessoal direcionado aqui, ele é muito mais que uma profissão em si, né? Todas as profissões são importantes, mas ser bombeiro, somos bombeiros militares, parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ser bombeiro é mais que uma profissão, ele é um compromisso com a vida. Porque em muitas situações nós entramos em coisas que é impossível para qualquer um. Mas nós vamos de peito aberto. Onde todos correm, nós vamos a favor do fogo, né? Então, nós não pensamos se vamos ter problema em casa, se o carro quebrou, se eu estou devendo no banco. Uma vez que a pessoa entra ali, né? Então, os homens e mulheres que estão ali dedicados, o meu parabéns para todos eles, porque o que eles fazem é imaginável, cara. Você ter que se dedicar a sua vida por outro, né? E a população às vezes nem imagina isso, né? Nem passa um terço do que o bombeiro passa, né? No seu dia a dia ali, o risco que ele tem. Infelizmente, acho que tem um mês atrás, acho que aqui na Zona Leste, se eu não me engano, teve um bombeiro que se acidentou, acabou falecendo, a casa caiu sobre ele, estavam apagando incêndio lá. Então, assim, ele veio trabalhar. Se ele volta, ele não sabe, né? Então, a gente fala que a gente entrega o nosso trabalho com a dedicação da vida. E você vê, né? Bombeiro é um anjo aqui na Terra, né? É, É um ser humano, assim, especial. Parabéns, viu, Martins? Porque realmente
vocês entregam a vida. Isso coloca, né, trazendo até um pouco para o mundo religioso, é um mandamento. É amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu amo tanto fazer isso, né? Dá Você até a ama tanto vida, né? que você dá a sua vida para salvar aquelas pessoas, né? Quantos bombeiros na história aí deram sua vida, morreram para salvar outras pessoas? Parabéns, viu? Muito. Isso que vocês disseram sobre mentalidade, não só para o empreendedorismo, mas para tudo. Porque se o profissional que está ali para se dedicar para isso, seja o policial militar, seja o bombeiro, o enfermeiro, o médico, enfim. Mas no caso nosso, o do corpo de bombeiros, se o cara não tiver uma mentalidade forte, blindada, ele se entrega a outras coisas, a outros vícios até, né? Porque você imagina, você às vezes está com um problema na sua casa, dívida, briga familiar, enfim, N coisas, né? N situações. E você tem que estar apto e preparado tecnicamente e mentalmente também para salvar alguém. Só que você não está bem. Eu vi uma frase uma vez, eu não vou saber de quem que é, né? É quem cuida do cuidador. Isso. E isso é uma pergunta que fica, né? Porque às vezes você vê lá o bombeiro, a bombeira, e você imagina, tece toda uma fantasia sobre isso, né? Mas às vezes aquela pessoa por trás da farda, ela não está bem. E isso eu já vivenciei muito, né? Eu tenho 25 anos de carreira, né? No Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Hoje eu sou cabo do Corpo de Bombeiros. E eu vivenciei muito isso, pessoas que às vezes não estão bem. Então esse olhar para o amigo, ou amiga que está ali com você, ele é muito importante. Porque às vezes a gente está enfiado, às vezes, com a cara no celular. Isso hoje distanciou um pouco as pessoas, né? Então, Sim. nós precisamos ter a mente blindada, né? Então, eu procurei, por mim, buscar estudos, conhecimento, né, sobre inteligência emocional para blindar a minha mente, para deixar que essas coisas não me afetem, né? Hoje eu tenho 4 filhos, né? E eu lembro no começo da minha carreira que eu peguei um acidente na cidade de Mauá com uma van escolar. A van foi subir uma rampa, não conseguiu, voltou e capotou por cima de algumas casas, né? E ao fazer aquele resgate, eu vi ali a imagem dos meus filhos. Só que eu tinha que estar forte naquele momento. Sim. É o profissional que está ali. Difícil, hein? Só que quando você volta pro quartel, que a gente fala, então você está ali no chuveiro, você fala, poderia ser meu Arrasado, filho. acredito, Você volta né? destruído. Então, se você não blindar a sua mente, você vai acarretar outros problemas. Então, o que você disse, todos precisam estar. O empreendedor, porque imagina o problema que eles devem enfrentar, né? Com Sim. impostos, com colaboradores, o mercado fraco e tudo mais, né? Então, eu falo mais da minha profissão, mas eu sei que todos têm problemas, né? Então, a gente precisa se cuidar, realmente. Acho que a gente vai aproveitar que tem um bombeiro aqui com a gente, né? Vamos. E vamos vender nosso peixe também, né? Eu, como administrador de Verdade. condomínio, acho que vai ter muito link Legal. aí para falar de segurança em condomínio. O Vlad, que tem a empresa aí de engenharia, a VCB, né, Vlad? Acho que vai ter muito link também para poder. Com certeza, né? Pouco tempo atrás aí, eu montei uma empresa de engenharia, né? Sim. Onde a gente faz laudos, nós fazemos laudos. E assim, o interessante que é assim, a preocupação com a dor das pessoas, né? Então, essa empresa hoje, eu não sei nem, eu acho que eu sou um dos pioneiros, né? Tá aqui o Martins que pode até nos orientar sobre isso, né? Mas a nossa empresa hoje, o que ela faz, né? Como principal, é um plano de assinatura. Pensa assim, você pagar um plano de assinatura num condomínio de residência, né? Um condomínio, prédios, né? Um edifício. E aí você tem um valor X lá, menos de um cafezinho. Eduardo, você tem noção? Menos de um café, um cappuccino que você deixa de tomar por mês, você pode salvar e garantir a prevenção da sua família. Imagina, você veio trabalhar aqui, teu filho está em casa agora, tua filha está em casa, e acontece um incêndio, e por falta do quê? Do descuido, porque assim, o síndico, ele responde, né? O Martins vai falar aqui mais detalhadamente sobre isso, mas o síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, olha a importância disso. E essa empresa, ela veio para solucionar essa dor. É uma empresa, assim, no meu ponto de vista, o Martins pode depois até dar o ponto de vista dele, mas eu acho inovadora. Porque, assim, menos de um cafezinho por mês, por apartamento, o cara previne, ele não elimina, mas ele consegue prevenir um incêndio, por exemplo. Hoje, incêndio, o Martins pode até falar para nós também, né? Já estou fazendo algumas perguntas para você aqui, Sim. mas
Quantos incêndios hoje tem por dia, por hora, por minuto? Sei lá, tem muito. A gente acha que não, mas tem muito. Acho que até antes de fazer essa pergunta, do Martins responder essa pergunta, muitos dos nossos telespectadores são empreendedores. Então é aquele Uhum. cara que abre a empresa ali e às vezes está vendendo almoço para comprar janta, está começando, e tem alguns empreendedores que já passaram por essa fase e estão um pouco maiores. Uhum. Mas eu tenho certeza que algum desses empreendedores não sabem nem o que que é o AVCB. Então eu queria pedir para você esclarecer primeiramente o que que é o AVCB, para o pessoal que Legal. está Bacana. assistindo a gente. O AVCB, ele é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, por isso a sigla AVCB. Ele é um documento que ele é obrigatório. E ele é importante, não só o papel, no caso é que eu digo, né? Uhum. Mas todos os cuidados que devem ter, né? Então, antes de até falar sobre isso, eu falo que o Brasil, vamos falar do estado de São Paulo, que ele é pioneiro nesses decretos, né? Então, o Corpo de Bombeiros, o que que ele prioriza? Primeira coisa que ele prioriza lá, tá na base de cada documento que tem, é a vida humana, o Sim. patrimônio e o meio ambiente. Então, a vida humana, ela vem em primeiro lugar. E quando nós pensamos em empreender, nós estamos falando de vida, né? De pessoas que estão sendo contratadas, para quem nós vendemos, para quem nós oferecemos o serviço ou um produto, são pessoas que vão comprar, é a vida humana. Então, quando você monta uma empresa, você tem que tomar os seus cuidados, toda a documentação necessária, todo o equipamento de proteção tem que ter ali. E isso vem ao longo dos tempos. E por que eu disse isso sobre a vida humana? Os decretos foram se renovando ao longo do tempo, foram vendo as brechas que foram tendo. Por quê? Nós tivemos o incêndio do Andraus e do Joelma, onde o Andraus, se eu não me engano, nós tivemos ali 15 a 17 pessoas que faleceram. Para quem nunca ouviu falar, pesquise aí no Google, você vai ver aí sobre o incêndio de Andraus e Joelma. Foi lá na época da década de 70. E no Joelmas foram 180 ou 200 pessoas que morreram. Ou seja, naquela época não tinha hidrantes, não tinha sprinklers, sistema de alarme. E aí pegou fogo num dos andares ali, sobreaqueceu um equipamento. E vamos dizer, tinha 15 andares, no sétimo andar pegou fogo. Não tinha como avisar aquelas pessoas do sexto, do sétimo até o 15º. Sim. E aí essas pessoas não conseguiram sair, porque não tinha uma escada enclausurada, não tinha uma proteção, não tinha um hidrante para combater o incêndio naquele ambiente, né, naquele andar que foi específico. E aí o que acontece? As pessoas foram subindo para o telhado. Nossa. E aí o fogo ele foi acendendo, né? Como uma massa de ar quente, ela vai sempre para as partes mais altas, né? E o fogo ele foi tomando conta dos demais andares. E aí chegou um ponto que as pessoas não tinham mais o que fazer. Onde nós temos imagens icônicas Começaram a aí, pular, que as né? pessoas começaram a pular, porque a Nossa. temperatura era Isso, tão hein? grande. A temperatura era tão grande, a fumaça, que eles não tinham outra opção a não ser se jogar dos prédios, né? Teve uma imagem icônica de um bombeiro que de um prédio para o outro atravessou no cabo, numa corda, para tentar salvar as pessoas, alguns helicópteros. A gente não tinha muito recurso na época, né? Sim. E através dessas vidas que se perderam, infelizmente, eles falaram, não, nós temos que criar um decreto que cuida disso, que tem que regulamentar. E aí pegaram algumas bases americanas, da NFPA, outras normas internacionais, para poder ter referência, falar como que nós vamos cuidar disso. Tem que ter o hidrante, tem que ter o alarme, uma caixa de incêndio, todos os detalhes para evitar isso. E ao longo dos tempos, nós fomos até o último no ano de 2018, que é o decreto 63911 de 2018, que foi o último a ser elaborado. E aí tem algumas outras instruções técnicas, outras normas, para evitar que hoje nós temos um pouco menos de incêndio, como naquela época. Só que nós temos. A cada 5 minutos nós temos um incêndio no país, entendeu? A cada 5 minutos. Ou seja, é um índice muito grande. Né? Hoje nós temos bastante equipamentos, só que a falha humana ela ainda ocorre. E aí é onde eu te disse, a vida humana é importante. Às vezes o investimento que você vai fazer na sua empresa, ela é necessária. Você não vai lucrar? Você precisa investir. Principalmente na vida humana, de quem está ali. Né? E aí, você não tomar esse cuidado, você vai deixar uma vida se ir embora, às vezes por um investimento baixo. Quanto vale uma vida? Qual que é o Isso. valor de uma vida por investimento de uma empresa? Pegando esse gancho aí, complementando a sua fala, Martins, esse foi um dos motivos que eu montei essa empresa. Foi justamente isso, um custo baixíssimo, preço de um café. Você deixa de tomar um café por Sim. mês e aí você tem essa segurança, né? De você saber que o seu bem maior, porque o meu bem maior não tem preço.
o valor que um filho tem, Não. né, Martins? Então, é uma empresa assim que eu sentindo essa dor, Sim. foi onde eu criei essa empresa aí. Achei até interessante, né? Eu quero até conhecer mais. Acho que uma coisa inovadora, realmente diferente. Eu nunca ouvi no mercado, tá? Legal. Como eu disse, essa área, desde que eu me conheço de gente, né? Meu pai sempre trabalhou com isso. Eu nunca imaginei que eu seria bombeiro. Mas uma coisa está ligada com a outra, né? Sim, A parte de segurança. Então, meu pai sempre trabalhou em grandes empresas aí, né? Na Ford, em São José dos Pinhais, no próprio Corinthians, ele fez participação das obras aí na parte de incêndio. E eu trabalho com isso há muito tempo e eu nunca vi falar sobre isso. Então, bacana, sério, parabéns legal. pela sua atitude, a inovação, né? E porque o que eu vejo, por que que eles deixam de investir? Por causa do investimento é alto. Às vezes você tem que investir, acho que imediatamente ali. E a empresa às vezes não está preparada, acho que para isso. Com E certeza. aí, vamos citar um exemplo. Em vez de eu investir 50 mil reais, é melhor deixar para lá, mas eu estou deixando vidas em risco por causa de 50 mil reais. E às vezes seu faturamento é muito maior, né? Então, às vezes, isso acho que inviabiliza da pessoa falar, não, eu não posso fazer. Aí, como Não você tem. falou, o mais importante para mim é a minha família. Então, minha esposa, meus filhos, não tem nada mais importante do que isso para mim. Não tem o dinheiro que você pague no mundo que vai valer a vida deles para mim, sabe? Tá, eu vou pegar um exemplo aqui, que você falou de vidas e depois de patrimônio, Sim, né? Tirando vidas, a segunda coisa que vocês protegem seria o patrimônio. exato. O pequeno empreendedor, ele abre uma empresa hoje. Vamos pegar um exemplo que a pessoa abriu um salão de cabeleireiro, pegando o exemplo do Vlad Foi. aqui. Uhum. Ele abriu um salão de cabeleireiro, então ele é um empreendedor ali, alugou um salão lá, abriu o salão, e aí as coisas vão melhorando, ele vai lá e faz um seguro daquele patrimônio dele. Legal. Aí um dia ele fecha o salão dele e vai embora para casa dele, e durante a noite esse salão pega fogo, por exemplo. Ele tá segurado já? Interessante, muito boa sua pergunta, Eduardo. As pessoas às vezes não se atentam com isso. É igual o síndico, vocês têm que tomarem cuidado. Síndico, empresários, comerciantes, vocês têm uma responsabilidade gigantesca. Primeiro com Deus, né? Com as vidas que as pessoas que vocês estão ali, tanto clientes que frequentam o ambiente que vocês estão, quanto os seus colaboradores. Às vezes a sua própria família está ali na empresa, né? Verdade. Você Sim. trabalhou com família já, né? Sim. Então, assim, a vida da sua família está naquele local. Então você precisa atentar para isso. Então, assim, tomar o cuidado de tirar o AVCB, que é um documento obrigatório, né? E o seguro também é um documento obrigatório. Uma vez que você tem o seguro, eu fui buscar ao longo da minha vida, sempre eu sou curioso, então eu fui buscar saber. Busquei empresas de seguro para ter essas dúvidas. Então, quando a pessoa faz o seguro, se você tem o AVCB, a seguradora ela não vai te exigir o AVCB, porque não é obrigação dela, é obrigação do síndico, do empresário, do comerciante, a obrigação é dele, como ter o seguro também. Né? Vamos falar aí no caso de condomínio. Eu morei em condomínio, então é É obrigatório. obrigatório, tá lá na. É obrigatório ter o AVCB e ter o seguro. A minha esposa era até síndica nesse condomínio, né? Então, assim, eu acompanhei de perto toda, por isso que nós fomos estudar. Uhum. Então, uma vez que você tirou o AVCB, só o papel não salva ninguém. Se você não tiver, por isso que eu achei até interessante isso daí, né? Você tem que ter uma manutenção no sistema. Porque hoje um AVCB de um prédio residencial, ele tem a validade de 5 anos, ou seja, 60 meses. Se você tirar o AVCB hoje, você só vai mexer nesse equipamento daqui a 60 meses. Será que ele vai estar funcionando? O alarme é um equipamento eletrônico. Ele não vai deixar de funcionar, a bateria não vai. Alguém foi lá e mexeu. Uma mangueira não foi cortada, foi retirada, um bico, um esguicho de mangueira lá, uma chave. Será que não foi danificada? Então, às vezes, na sua empresa, você não vai olhar isso. Não. Na No sua dia a dia empresa, você você não não vai vai. olhar isso. Porque não é o dia a dia da pessoa. Agora, que nem é Não é da o sua foco, empresa, né? de engenharia. O foco é trabalhar sobre isso. Então, você vai lá tentar para isso. Então, às vezes, eu vejo muita gente passando, condôminos que moravam com a gente lá, nem sabia que tinha essa caixa aí. E a pessoa mora lá. E o dia que ela precisar no apartamento dela? Se ela nunca viu, você acha que ela vai usar? Como é que vai fazer? Você Não entendeu? vai. Então, assim, às vezes ela não vai ter esse preparo para ter utilidade. Então, assim, quando a pessoa fala de seguro, aí você fez, só que você não fez a manutenção. Se você não tiver o AVCB, o seguro não cobre a pólice. Essa que era a minha dúvida. Então, ou seja, esse cabeleireiro que o salão dele pegou fogo à noite, mesmo tendo seguro, Se ele se não ele não tem tiver o um AVCB, AVCB, a pólice não vai cobrir. Aí você vai falar, poxa, mas o seguro me enganou. Não, não é obrigação dele. Ele vai chegar para você e vai falar assim, Eduardo, onde está seu AVCB? Você vai falar, não tenho. Ele vai falar, não pago, porque é sua responsabilidade tomar conta sobre isso daí, né? E a mesma coisa se você tiver o AVCB, mas a seguradora, aconteceu o sinistro,
né? E aí a seguradora vai lá, manda um perito, ela vai ver que uma caixa de hidrante está sem mangueira, o alarme não está funcionando, a bomba de incêndio não está funcionando, Só o VCB não vai te não assegurar. vai te assegurar, você está entendendo? Então, assim, ele vai olhar e ele vai negar a pólice para você. Então, tem que se atentar muito para isso. Você comerciante, você síndico, não é só o bem material. Aí você pensa, não, eu estou coberto. Não, você não está coberto. Vou até fazer uma pergunta pro Vlad aqui agora. Porque de praxe, eu que estou nos condomínios lá, e até com alguns comerciantes que a gente dá mentoria para Sim. empresários, o que acontece? A pessoa tira o AVCB, Sim. até às vezes por orientação, os condomínios por orientação, e acontece isso que o Martins falou. A pessoa tira o AVCB e depois de 60 meses, 5 anos que vence o AVCB, ela contrata de novo a empresa e Isso. vai lá. Você falou aí de um plano de assinatura. O que tem de diferente dessas empresas que vai depois lá para tirar o AVCB, no caso do plano por assinatura? Então, isso daí foi uma dor que eu tive, porque assim, ó, o que que acontece? O pessoal vem, tira o AVCB. Uhum. Depois de 3, né, comércio é 3 anos e condomínios, em geral, é 5 anos. Mas no Exato. meu caso, no comércio, o cara vinha, vamos falar que ele tira hoje o meu AVCB. Ele só volta daqui 3 anos novamente. Eu não vejo mais a cara desse cara lá. E assim, nesse meio tempo, por exemplo, o extintor, ele vence, a cada ano ele vence. Exatamente. Então vamos pensar assim, que uma desatenção, eu estou ali na minha correria do meu trabalho, do meu dia a dia, e eu não vejo que venceu aquele extintor. Aí, já pensou que na hora que eu precisar usar e eu não tenho ele funcionando? Você quer ver uma coisa que aconteceu com o nosso cliente? É só abrindo um gancho aqui. Tem um cliente nosso que ele tinha a mangueira, tudo ok. Uhum. Aí nós fomos fazer o teste, né? A empresa nossa, de 3 em 3 meses a gente faz esse teste. A gente foi fazer o teste, a mangueira dele estava furada. Ela não tinha pressão adequada. Agora imagina assim, ó, 6 mangueiras de um prédio que tinham 10 mangueiras, 6 estavam furadas, 6 mangueiras não funcionavam. Então pensa assim, Deus o livre, acontece um incêndio, eles vão usar essa mangueira, o que que vai acontecer? Elas não vão funcionar, eles vão ter 4 só. Sim. Graças a Deus que esse cara, esse síndico é uma pessoa diferenciada e ele tem esse plano de assinatura com a gente. Sim. Paga um valor irrisório aí de, né, como eu falei, aí é 14, 15 reais, depende muito de cada Sim. caso, né? A gente vai até um condomínio e vê o preço, mas é um valor pequeno demais. E aí, fizemos os testes e aí trocamos as mangueiras. Então, hoje ele está totalmente seguro e coberto. Isso impede de acontecer um acidente? Não impede. Mais uma vez, não impede. Só que isso daí vai amenizar o estrago que isso pode dar. Vamos imaginar que pegue um incêndio nesse cliente meu. As consequências serão muito pequenas, porque está tudo em ordem, tudo regularizado. Então, hoje, a pessoa que tem essa preocupação, eu vou falar que a população inteira, todo comerciante deveria ter um plano desse, porque isso é inovador, eu nunca vi, né? Como o Martins falou, foi algo que eu nunca vi. Então, é inovador, é um negócio muito bacana, muito legal Então, mesmo. mais uma dúvida então, Martins. A pessoa fez o seguro lá do condomínio, do comércio, ela fez o AVCB, tirou o AVCB, e aí passou mais de um ano e ela teve esses extintores vencidos e teve um sinistro lá. Sim. A seguradora não cobre também. Exatamente. Da mesma maneira, não vai cobrir, porque a seguradora ela é uma empresa que ela não vai ficar pagando à toa também, ela vai ter sua perícia, né? Porque aí pode ter fraude, pode ter todas essas coisas. Então não é porque o cara ele tá de má fé, de querendo não pagar sua pólice, é uma segurança da própria empresa, Sim. né? De você, de alguém vai lá causar um incêndio e requerer o dinheiro da pólice. Então a segurança dele é o que ele manda um perito, ele vai olhar, mas os extintores todos estão descarregados há mais de um ano, ou passou 3 meses, não vai pagar a pólice, eles não vão receber. Inclusive, até um adendo no que ele falou, o decreto, ele abrange muita coisa, mas aqui é uma crítica minha, tá? Uma crítica minha, uma análise que eu fiz ao longo de todos esses anos, né? 25 anos no Corpo de Bombeiros, há muito mais anos trabalhando nisso daí, vivenciando isso daí, experiências do meu pai que me passou muita coisa, a quem eu agradeço e devo muito, de alguns conhecimentos que eu tenho fora do Corpo de Bombeiros, né? No Corpo de Bombeiros eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo. Mas meu pai me ensinou muita coisa ali fora também, né? Que complementou, na verdade, na minha vida profissional. Um detalhe você pega condomínios onde, infelizmente, essa brecha do decreto, eu acho falho, que é fazer a parte de sistema de alarme com o sistema de interfone. Você deve ter muito condomínio que é assim. Eu discordo disso, tá? A instalação do alarme de incêndio, uma que ele não pode trabalhar com outros tipos de rede de elétrica, por causa de impedância, né? Porque ele trabalha com 12 volts, outra com 110, 220. Então você tem problema de impedância com isso daí. Então ele tem que ter uma rede isolada para isso daí. Então totalmente
como que eu vou te falar? Inadequado. Inadequada, você colocar junto. Então eles separam num eletroduto específico para ter proteção também contra a chama e o fogo. Por quê? Se acontece um incêndio, até você acionar e tudo mais, então ele tem um tempo mínimo de resistência, que a gente chama de TRRF, né? Que é o tempo de resistência ao fogo de no mínimo 60 minutos. Tá? Porque se não pegou fogo, derreteu, como é que você vai acionar o alarme? Não tem como. E o sistema de alarme, ele já tem uma norma mais específica, onde os fios ele tem a bitola um pouquinho maior, né? Já o sistema de interfone, eu falo porque eu já tinha onde eu morava, no meu apartamento, é um fio de uma bitola tão pequenininha, acho que é 0,75 ou um pouco menor, 0,50, e Extremamente você fino. põe a mão, ele solta já, então ele é muito fino. E ocorreu uma situação que nós fomos apagar um incêndio, nós fomos chamados por um incêndio num prédio, chegando lá, eram uns 8 andares, se eu não me engano. Aí, todo aquele procedimento, você trava o elevador, você não pode usar o elevador, a gente sobe pelas escadas. E tinha apartamento que não foi avisado. Por quê? Porque era o sistema de interfone. Nossa. Já o alarme não, você tocou ali, ele tocou a sirene e todo mundo Tá desperta. bom. Quando você toca aquele som, é igual uma buzina, uma sirene de uma viatura, já te desperta o interesse. Você fala, opa, tá acontecendo alguma coisa ao meu redor. Então você fica atento. Já o alarme não, ele tem que tocar, ele vai tocar como toca normal o interfone. Para você é uma pessoa te chamando ou não. Toda vez que alguém toca, você atende? Você pode estar ocupado, fala, espera um pouquinho. Sim. Só que se tiver acontecendo um incêndio, você vai esperar um pouquinho? Você tem que tirar sua esposa, no meu caso, vai 4 filhos. Como que eu vou fazer isso? Tem um tempo hábil para que isso seja feito. Então eu discordo de que seja feito o sistema de alarme no sistema de interfonia do prédio, pela fragilidade dele. E aí, onde eu estou te falando, nós fomos até lá retirar famílias de dentro dos seus apartamentos, onde nós começamos a avisar e descer todos, né, em segurança, porque eles não sabiam que estava tendo um incêndio. O interfone da casa da pessoa não estava funcionando. Você entendeu? Então, assim, é uma falha que eu identifiquei, eu vejo como uma falha, precisa ser corrigido isso. Eu sei que precisa facilitar para, às vezes, prédios de baixa renda, tudo mais. Mas uma vez que a construtora está fazendo para auferir lucro, ela tem que fazer da maneira correta. Isso na minha humilde opinião, tá? Porque não é o dinheiro, como eu disse, é a vida humana. Sim. São pessoas que estão lá porque você quis economizar num sistema de alarme, você usou o próprio sistema de interfonia, só que essas pessoas não foram avisadas. Eu já vivenciei isso. Eu não estou falando porque eu li no decreto ou porque eu vi em algum lugar. Eu já vivenciei isso várias vezes. Então é um risco que oferece às pessoas. Tanto é que muito prédio acaba instalando o sistema de alarme depois para não ficar refém É. do seu Eu, coisa tocar ou eu ia não, né? até te pedir essa orientação mesmo, porque eu tenho lá na administradora hoje condomínios novos que foram entregues há meses, e aí a gente fez a instalação, tal, e o condomínio é novo, então já vem com todos os sistemas de segurança ali, vem com alarme, com hidrante, com tudo. Sim. Mas eu tenho também condomínios que foram entregues há 40 anos atrás. Uhum. Aí o que que esses condomínios têm de sistema de segurança lá? Tá. Exclusivamente só os extintores. Eu tenho condomínios que tem só os extintores, que são condomínios de 40 anos atrás e não tem Sim. nada além dos extintores. O que que você dá de orientação que esse condomínio pode fazer para poder melhorar ali a segurança Isso é um dele? risco, hein? É um risco. Ótima pergunta. É assim, outro adendo que eu quero puxar, assim, existe muitas empresas, muitos profissionais fazendo esse tipo de serviço. Até não conheço, mas você deve saber bem disso, né, Vladimir? Que muito aventureiro se aventurando ali em fazendo instalações, em trabalhar com documentações de bombeiros, isso não é brincadeira. O decreto ele não foi criado para brincadeira, para fazer algo só para faturar. Como eu disse no começo, ele foi iniciado ali na década de 70 por causa do Andraus e do Joelma, porque morreram muitas pessoas. Boate Kiss cometeram um erro. Sim. E aí muitas pessoas foram ceifadas suas vidas por causa de dinheiro. Ou seja, não valorizar a vida humana. Então, assim, tem profissionais e profissionais. Infelizmente, nós nos deparamos no dia a dia aí com pessoas incapacitadas, que não têm conhecimento técnico nenhum, mas que fala que sabe fazer e fica deixando as pessoas na mão. Empresários, síndicos, que contam e confiam nessas pessoas, né, e às vezes ela não tem aquele gabarito para atender. Se não me falha a memória, salvo me engano, é a IT 42, que vai falar sobre essas edificações já existentes, se não me falha a memória, é a IT 42. Então, Instrução Técnica número 42 do Decreto 63911 de 2018 vai falar sobre isso. Então, elas têm que se adequar. Há maneiras delas poderem se adequar. Então, possivelmente, elas não tinham nem interfone, né? Tem os extintores. Aí vai ser avaliado conforme a IT 42, se é possível colocar os hidrantes lá,
tá? Vai ser analisado conforme o decreto, você precisa ter alguém técnico, alguém com conhecimento realmente do que você está fazendo, né? Você vai me reforçar aquilo que eu Com estou falando, certeza. porque o sistema de alarme pode ser feito. Não vai mexer no prédio. Tá. Existem até prédios históricos que têm a legislação correta também para poder especificar o que pode ser feito e o que não. Então, eles podem se adequar com coisa mais simples, um alarme de incêndio. Ou seja, se acontecer um sinistro em um apartamento, ou seja, uma panela que alguém esqueceu no fogo, ou qualquer outro princípio de incêndio, eles consigam pelo menos evacuar o local. Como eu disse, o primeiro é a vida humana, depois o patrimônio. Né? Não adianta a gente querer salvar ali, ou não, meu apartamento, e você perder a vida ou a vida de um ente querido. Então, às vezes, um simples sistema de alarme vai salvar uma vida, e não é algo custoso. Então, o pessoal tem que pensar nisso. Vamos ter um investimento aqui. É um investimento único que vai ficar ali para o resto da vida, é lógico, tendo a manutenção correta, né? Reiterando novamente. Parabéns aí pela sua atitude, tomada de iniciativa. Achei algo muito interessante, quero conhecer. Com Acho que certeza. é algo diferencial, viu, no mercado. E no caso desse sistema de alarme, por exemplo, vocês fazem só a manutenção do condomínio que já tem, no caso de um condomínio, ou vocês fazem instalação também desse sistema de alarme? No caso do alarme de incêndio, nós, quando já existe, a gente vai lá e faz toda essa manutenção. Então, faz toda a checagem para ver se está dentro das normas, tudo certinho, né? Se não Uhum. tiver, a gente vai reportar isso para o síndico. E quando não tem, nós temos uma equipe que faz. Lógico, nesse plano de assinatura que a gente tem, qual que é a principal função desse plano de assinatura? É a prevenção. Então, eu vou lá fazer a checagem de tudo que existe. Tá. Brigada de incêndio, que é um exemplo. O Martins está aqui, ele pode até nos falar melhor. Quando você fecha um AVCB, quando eu fechava um AVCB no meu comércio, o cara fazia uma brigada de incêndio uma única vez e depois só quando renovava. E assim, a brigada de incêndio, isso daí tá lá e tá escrito que ela tem que ser feita de ano em ano. E pensa assim, e mesmo que não estivesse escrito em nenhum lugar, pensa assim, ó, eu fiz hoje o meu AVCB. Vamos falar que em 6 meses, a maioria dos meus colaboradores, funcionários, foram embora. E eu recoloquei com outras pessoas. Você concorda que essas pessoas elas não estão aptas? Se tiver um incêndio, ela não vai conseguir? Quantas pessoas não morrem hoje com um AVC, engasgou com alguma bala? Por quê? Por falta de primeiros socorros. A gente vai no condomínio, a gente dá palestra. Inclusive, a gente faz isso, viu, Eduardo? Eu vou até o condomínio e a gente faz uma palestra com os moradores. A gente dá essa brigada de incêndio hoje, todos os anos. Então, anualmente, você tem uma brigada de incêndio. E hoje, uma brigada de incêndio, é um valor aí de 1.800, R$ 2.000 para você dar um treinamento desse. É caro. Agora, imagina isso tudo tá dentro de um pacote com valor irrisório. É realmente um propósito de vida mesmo essa empresa, né? A gente tem o nosso lucro? Tem, mas é coisa pequena para quê? Para preservar vidas. E aí, pegando esse gancho, o que você também dá atrás de orientação? Tô só perguntando as orientações aí, né? Legal. Porque a gente tem a dificuldade lá, a gente fala pro síndico, né? É importante você ter o seguro, é importante ter o VCB, Sim. e é importante também, no caso, a brigada de incêndio anual. Só que os síndicos veem isso aí como supérfluo. Fala, não, eu tirei a Vê VCB como agora, eu vou custo, fazer daqui, mais vê de como custo. custo. Eu vou Sim. fazer daqui a 5 anos novamente, que é quando eu vou ter que Exato. tirar o VCB. Aham. O que você orientaria, até eu como administradora, para poder convencer o síndico a falar, meu, Sim. da importância de você fazer essa brigada de incêndio uma vez por ano? Sim. Porque às vezes os brigadistas que fez ali, eles se mudam, às vezes vende apartamento, às vezes eles não estão lá depois dos 5 anos novamente, né? E o síndico vê isso como supérfluo, Sim. muitas vezes. Não. O que você traz aí como importância, você como um bombeiro? Um bom ponto novamente, todos os pontos aqui são bons, porque nós estamos lidando com vidas, né? Acho que quando a gente coloca nesse ponto, acho que todos os pontos devem ter atenção. E é que eu falo, o pessoal às vezes leva como brincadeira, né? É o que eu falo, ao longo desses anos, no início eu participei muito de vistoria técnica, né? Então, a gente ia no comércio, fazia vistoria como bombeiro, então a gente ia de viatura, fardar tudo certinho. A gente tem o tirocínio para poder identificar algumas coisas. E a gente via que a pessoa tirou o botijão de gás, aquele P13, sabe? O comum que a gente tinha em casa antigamente. Ele tirava o P13, colocava em algum lugar para passar na vistoria. E O depois, bombeiro saiu, ele vai lá e coloca Colocava de volta. o gás de volta. É aí onde eu te falo, ele tem seguro nessa empresa dele? Não Ele tem tem. seguro no comércio dele? Não, se ele tiver, o seguro não vai cobrir. Sabe por quê? No AVCB vai estar lá que não tem sistema de gás. O sistema de GLP não consta. E aí ele tem. Aí vamos dizer que o incêndio começa por causa do GLP. Já A era. seguradora vai falar, Acabou. ué, mas no seu AVCB consta aqui que você não tem GLP. Por que você tem aqui?
não vai receber a apólice. É a mesma coisa que você falou da brigada. Achei até uma piada, como eu disse, o pessoal faz aquela brigada ali, para me engana que eu gosto. Eu falo muito que é o me engana que eu gosto. Porque a norma, ela exige que o primeiro treinamento do pessoal seja de 8 horas mínimas. 8 horas o treinamento, tá? Aí quando você tem pessoas que já fizeram, que vai ser um retreinamento, né? Na verdade vai ter uma reavaliação, você pode reduzir para 4 horas, mas essa pessoa já passou para o treinamento. E está tudo no decreto, está Sim. tudo no papel. É só a pessoa pesquisar aqui, ela consegue acesso na hora sobre essa informação. Só que as pessoas, você disse muito bem, fez a brigada aqui. Então, se é um condomínio, são 60 meses, ou seja, 5 anos. Você fez essa brigada desse ano e os outros 4 anos. Muito morador mudou, muito colaborador foi trocado, e aí eu toco no mesmo assunto novamente. Não tem ninguém lá da brigada novamente. Aconteceu um incêndio. A seguradora ela vai fazer o quê? Ela vai vir, pessoal da brigada. Eles vão procurar algo Vão achar para não pneu. pagar a Pra ele pólice. pagar. E ele vai falar: não tem ninguém da brigada aqui. Vocês não têm ninguém para utilizar o equipamento que vocês têm. O que adianta ter o equipamento? O que adianta eu ter o papel falando: olha, eu tenho um AVCB, que legal. Mas eu não tenho ninguém para operar. É a mesma coisa que você tem um trator, uma reta escavadeira, e você não sabe quem opera aquilo aí. Eu ser dono de um supermercado, um atacadão, eu tenho várias empilhadeiras lá, mas não tem ninguém que saiba operar a empilhadeira. É. Aí eu tenho aquelas estantes enormes, quem vai colocar o equipamento lá? Quem vai tirar o pallet lá? Você entendeu? Então, assim, pessoal, para de enfrentar como brincadeira. São vidas. Nós enfrentamos dioturnamente, como eu disse. O bombeiro aqui, bombeiro e a bombeira, ele entra no incêndio para salvar a sua vida. Ele não pensa na dele, na da família dele, nos problemas que ele está lá. Ele abandona tudo para poder enfrentar. E aí você leva na brincadeira? Poderia ser evitado, né? Totalmente evitado. Por isso que o decreto foi criado. Por isso que o Corpo de Bombeiros se preocupa, a Polícia Militar, Secretaria do Estado de São Paulo. Nós somos até referência para outros estados. Outros estados utilizam a nossa base de decreto, tudo que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo faz, como referência nos seus estados. É lógico, algumas adaptações são feitas em cada estado, mas a referência base é São Paulo. Por quê? Porque aqui o pessoal, o CREA, o CAL, que é o Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, eles se reúnem com as empresas também, fabricantes, empresas de prestadores de serviço, para entregar o melhor. Só que o que adianta você criar uma nomenclatura toda específica se você não usa, né? É igual Verdade. você ter o dicionário, né? Ter uma língua portuguesa que nós já temos há anos e a gente ficar falando elo, delo. É jogar fora todo o passado que nós tivemos, né? Entendeu? E foi pensando nisso, essa dificuldade que eu tive, né? Porque assim, o empreendedor, né, que é o intuito hoje do Última Linha, é isso. O empreendedor, ele sente essa dificuldade, ele sente essa dor, esse problema, e aí a visão dele te leva a empreender nisso. E eu vendo essa dor, eu falei, cara, eu preciso disso, eu preciso. Agora, será que só eu preciso ou e outras empresas não precisam? Porque assim, ó, Todo mundo precisa. quem precisa, desculpa, quem precisa hoje de AVCB? Quem que precisa hoje de AVCB, Martins? Todo mundo que for abrir um CNPJ é exigido, é obrigatório. Acho que a prefeitura exige. Quando você vai lá abrir a abertura da empresa, né? Não vai me falha a memória, não vou saber abrir o nome lá. Mas quando você abre o CNPJ e você abre um local, por mais que seja uma casa, tá? Para exemplificar bem básico aqui. Então, você tem a sua casa e você pegou, tem 2 garagens, ou sua garagem é muito grande. E você foi lá e Vai vender bipartiu ela. açaí na É, garagem. bipartiu. Então eu vou abrir, vou vender açaí. A prefeitura vai fazer o quê? Que você tem uma abertura de CNPJ daquilo ali. Você vai ter que fazer o AVCB daquela garagem, que às vezes é 3 por 5. Você tem que fazer o AVCB. Quando ele era residência, desde que seja unifamiliar, ou seja, o que que é? Uma família mora ali. Então, igual eu, minha esposa e meus filhos. É uma residência unifamiliar. Sim, Aonde que vai alterar? Você pega aquelas casas que tem 4 casas, 3 casas, né? Que já vira meio que tipo um Quase um condomíniozinho, né? condomínio. Então é, tem 4 casas. Então é uma residência unifamiliar. Aí ele já começa a ter outra exigência dentro do decreto. Já unifamiliar, não. Agora, quando você abre um pequeno comércio ali, uma bomboniere, uma papelaria, vender um açaí, vender um sorvete, você vai ter que fazer a abertura dessa empresa. Já é um documento obrigatório que a prefeitura vai te pedir ao receber daquele local. Então você já tem que fazer aquilo ali. Então, ou seja, praticamente todos. Se não for uma residência unifamiliar, O resto todos precisa. precisam todos. fazer. Esse local que nós estamos precisa fazer. Seja do governo, seja do estado, entendeu? Seja da União, tudo precisa de AVCB.
A gente falou aqui, até no sentido educativo, sobre o AVCB, o que que é o AVCB. Agora eu vou pedir para você também esclarecer, pessoal, o que que é uma brigada de incêndio? Porque tem gente que tá assistindo lá e fala, mas que eles estão falando de Que é brigada isso de aí, né? incêndio? O que é essa tal de brigada de incêndio? Porque você falou aí de Legal. 8 horas uma brigada de incêndio. Então Sim. falou, o que que eu vou ficar fazendo 8 horas lá? O que que é essa tal dessa brigada de incêndio? Legal. A brigada de incêndio nada mais é do que a formação de pessoas civis com algum treinamento técnico para poder atender esse princípio de incêndio, atender primeiros socorros também, que é muito importante. Você falou aí sobre engasgo. Eu tenho inúmeras situações, né? São 25 anos, então eu já presenciei, já ouvi muitos casos, né? Então já participei de treinamentos de brigada também. O que que é? Então, nós temos horas específicas para falar sobre primeiros socorros, que é você pegar uma pessoa ferida, uma pessoa que desmaiou, passou mal, ela teve um corte, uma perfuração, inúmeras situações, tá? Engasgo. E você vai passar os procedimentos básicos para essa pessoa poder atender essa vítima até a chegada de uma viatura do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, para dar os atendimentos necessários. E também a parte de prevenção e combate a incêndio. Ou seja, ele vai falar o que que é o fogo, qual que são as classes de fogo, como que você apaga, como que você extingue, equipamentos, como que você usa, equipamento de proteção individual, que são os EPIs. Então, esse treinamento, ele tem o teórico e tem o prático, né? Então, para edificações, acho que acima de 750 metros quadrados, né, aí já exige o projeto técnico do Corpo de Bombeiros e também vai te exigir a brigada de incêndio, ou seja, um condomínio, na sua grande maioria, ele vai ter obrigação da brigada de incêndio. É obrigatório que tenha, tá? Então, como eu te disse, eu já vi inúmeros casos, já ouvi inúmeras histórias de pessoas que às vezes estão no treinamento, né? O conhecimento é algo tão valioso, tão importante, que a gente não pode desprezar ou menosprezar, Sim. né? Então, você está naquele momento, aprende. Então, teve um caso de um rapaz, uma vez, um treinamento, que ele estava prestando bastante atenção, e a gente estava falando sobre desengasamento, né? Aí tem a escala de coma de Glasgow, que é o quê? Os sintomas que nós vamos avaliando. Então a pessoa está perdendo a visão, perdendo sintomas, então nós vamos avaliando qual que é o quadro daquela vítima, mais tecnicamente falando do Corpo de Bombeiros, né? E acho que o irmão dele, ele prestou tanta atenção, e no outro dia, no contato com essa pessoa, ele falou: eu cheguei em casa, nós fomos jantar, e o meu irmão foi comer uma carne, normal. Ele se engasgou. E ele começou a ficar roxo, roxo, entrou em desespero. Ele falou: eu também, no momento, eu entrei em desespero. Só que me deu um estralo e eu lembrei, eu acabei de aprender isso daí, né? Então, tem a manobra que nós chamamos de manobra de Heimlich, né? Que foi a pessoa que criou essa manobra. Que nós fazemos um apoio da mão, né? Vem aqui no apêndice xifoide e nós fazemos um movimento de um J, que é empurrar e puxar, né? A gente vai por trás da pessoa e faz esse movimento para desengasgar. E ele prestou atenção. Com isso, ele conseguiu salvar a vida do irmão dele. Olha Ele que foi lá, show, fez hein? a manobra, o irmão expeliu aquele pedaço de carne, conseguiu respirar novamente, ou seja, ele prestou atenção. Mas eu já vi inúmeras pessoas que não querem fazer, e você deve ter muito no condomínio, que as pessoas não querem fazer. Vão obrigadas E e não outros que prestam vão atenção, lá e né? ficam lá. Não, tem uns que nem vão. E alguns que vão, vai lá e fica, sabe, meio que, sabe? E a pessoa mal espera que pode acontecer com ela, Qualquer momento. com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe. E às vezes você teve um treinamento de graça lá, que pode mudar a vida daquela pessoa que você Pode ama. salvar, né? Totalmente. Foi o que ele fez com o irmão dele. Então ele veio com uma gratidão, falou: você não acredita. Aquele treinamento que eu fiz à noite, aconteceu isso eu jamais imaginava. Aí eu falei: eu percebi que você estava prestando atenção. E você vê como Deus age as coisas, né? Preparou a pessoa de manhã para poder ser usado à tarde, ali à noite, com seu irmão em casa, né? Ô Martins, o AVCB. Agora uma dúvida. Eu sei a resposta, mas as pessoas de casa não sabem, né? E eu acho que seria legal. Você vê que depois que eu tenho, a hora que eu já tenho o AVCB em mãos, o síndico, ele se responsabiliza pela manutenção do sistema. Vamos imaginar que o sistema não está funcionando, o alarme não está funcionando, alguma coisa não está funcionando. Mas ele está lá com a AVCB. Então, em algum momento estava funcionando, o bombeiro passou, fez a revisão, tudo ok. Mas como as empresas convencionais. O cara vem, depois de 5 anos ele volta. Então são Sim. 5 anos que a bucha fica na mão do Aham. síndico. Ele é responsável? Ele é responsável antes e depois. Então, ou seja, eu vou te fazer uma pergunta rápida, só sobre um valor. Você pega um prédio, que você vai fazer a instalação aí. Pode chutar um número aí.
Você vai fazer a instalação dos hidrantes, do alarme e tudo. Me fala um número que o cara vai investir, o empresário vai investir nesse prédio. Qual? 10 mil reais. Isso pro alarme ou mais, né? Tem Sim, casos de 100 mil, sim, 200 100, mil, 200. coisas até de milhões. Sim, Não entra na minha cabeça como que alguém investe 100 mil reais, por exemplo, e deixa 100 mil lá. Você pega 100 mil e põe embaixo do colchão hoje? Então, estou falando com não. investidores aqui, né? Uhum. Pessoas que Sim, até me ensinaram a investir. Hoje eu não pego, eu ponho no banco, vou fazer uma renda de no mínimo 1%, aí buscar 1% sim, em carteiras diversificadas para eu ter um rendimento. E você investiu 100 mil reais na sua empresa, no seu condomínio ou muito mais. E você deixou parado lá. Você não pôs para render. Você pegou, eu coloquei 100 mil reais aqui e não fiz a manutenção. Isso vai quebrar, vai requerer outro investimento porque você não fez a manutenção dos seus rendimentos. Então, assim, não consegue entrar na minha cabeça. sim. Então, o síndico, ele responde antes e depois. Uma vez que ele assinou lá como síndico, eu falo que foi uma preocupação da minha esposa, tá? Ela literalmente, vamos falar português coloquial aqui, né? Ela falou assim: que bucha que eu assumi. Chega a ser engraçado, né? E é claro, eu como bombeiro, eu falei, não, eu vou te ajudar naquilo que eu tenho conhecimento. E o que Sim, nós não conhecermos, vamos buscar essas informações. E aí nós fomos ver essa parte de seguro. Então tinha a empresa que fazia o seguro, e aí eu fiz todos esses questionamentos que eu fiz, falei, eu quero saber. Para mim é interessante ter esse conhecimento, né? E aí o advogado falou, olha, para ela, você responde civil e criminalmente, porque vai ter a negligência e a omissão. sim. É sua obrigação fazer tudo aqui. Eu tenho que fazer o AVCB. Não importa o investimento, você tem que fazer. O seguro, que nem é caro, né? Eu sei Não. porque o seguro lá era barato, porque é dividido entre todos os condôminos. Sim, Não é algo caro. Para a pessoa falar assim, não, eu não vou fazer. Então é omissão, é negligência. Você deixou de fazer aquilo que você tinha obrigação. E aí, eu lembro que a minha esposa regalou o olho assim, né? Hoje ela nem quer saber mais de ser síndica. Ela, não quero mais. Por quê? Você tem que saber de área jurídica, área técnica com câmeras, área, como que eu vou falar, de trabalho, trabalhista, porque você tem o porteiro, às vezes você tem o pessoal de limpeza, de Contábil. contrato, contábil, AVCB, engenharia. É muita coisa para uma pessoa só. Por isso que eu falei que é legal isso daí que você faz. Você tem que ter pessoas técnicas. Que nem lá, nós tínhamos o contrato, que era mais ou menos isso, dos elevadores, né? Porque você sim, tem que ter alguém que responda por aquilo. Sim. Entendeu? Tem que ter alguém que responda por aquilo, porque senão você assume um papel que não é seu e você vai responder por isso, civil e criminalmente. A pessoa às vezes não dá muita atenção, até acontecer algo, né? Até acontecer algo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, fazer o seu papel aí, né? A gente falou bastante de condomínio aqui, que pra mim é super legal, porque é minha área, mas falando agora pros empreendedores, que é a maioria dos nossos telespectadores. Sim, Você falou de incêndio em condomínio, falou dos prédios, inclusive da década de 70, sim. tudo. E aí, para os comerciantes também saber, em comércio, você já viu algum caso de incêndio? Também acontece nos comércios ou só acontece nos condomínios? O que você tem para trazer aí nesses 25 anos? Acontece muito, Eduardo e Vladimir. Tem até um caso que aconteceu comigo assim que eu entrei no Corpo de Bombeiros. De imediato. Se eu não me engano, foi uma das primeiras ocorrências. Foi ali em 2000, o incêndio no prédio da Nestlé, aqui em São Bernardo, Diadema. Eu tinha acabado de me formar, né? Então, queimou todo o prédio da Nestlé, quem for pesquisar aí vai ver, ali no ano de 2000 teve esse incêndio e ali morreram 2 bombeiros. Ou seja, meu primeiro nossa. contato, tem academia de formação, né, que é o curso de formação de soldados, onde eu fiz um ano ali, e a gente tem algumas experiências, mas a experiência real é na rua, é no dia a dia. E o primeiro contato que eu tive foi com esse incêndio de grandes proporções. Para mim era algo gigantesco. Você ter contato com aquilo ali é diferente quando você está na realidade. E pegar logo 2 bombeiros que faleceram, né? Eles ficaram presos dentro. Eles entraram para combater. Foram as 2 primeiras pessoas que chegaram e eles foram avaliar o incêndio. E aí a edificação ela tombou toda. Ela implodiu para dentro assim. E eles ficaram Nossa. presos, entendeu? E aí acabaram vindo a falecer. Inclusive um deles era o último dia de serviço dele. Meu Ele se Deus. aposentaria no último dia. Aquilo para mim foi bastante impactante. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa aí multinacional, né, a Nestlé. Com Então, certeza. você tem aí uma empresa gigantesca. Então, não importa se você é grande, médio ou pequeno, existem inúmeros incêndios, inúmeros, por deixar de cuidar, né? Por você não ter essa manutenção, não ter pessoas aptas
a manusearem o equipamento. Como eu disse, você faz um investimento caro e deixa ele parado, né? É igual você comprar um carro aí. Ah, eu comprei um carro de 200 mil reais. Só que você anda de trem. Você nem anda com o carro. Você pegou e gastou o seu dinheiro. Se você tiver colocar esse dinheiro lá para render, você ia ter muito mais Muito retorno, né? mais. Então, o empresário, o pequeno comerciante, ocorrem inúmeros acidentes, inúmeros, né? Tanto, como eu disse, de primeiros socorros também, porque a pessoa não tem treinamento. E algo que eu queria até colocar aqui, como no Japão nós deveríamos ter na nossa escola aqui, nos primeiros anos, ensino, pelo menos de primeiros socorros, de prevenção a incêndio, cuidados com as nossas crianças. Eu ensino meus filhos, mas nem todos têm essa oportunidade, Com porque seus pais certeza. não têm essa vivência. Então você vê muitos vídeos aí no Japão, é a cultura. É uma coisa que falta muito para nós aqui, né? Então, no Japão, eles pegam as criancinhas, eles simulam incêndio. Como que eu vou dar um exemplo? Então, quando pega fogo num ambiente como esse aqui, ele faz o quê? Ele toma o lugar. Ele toma todo o lugar e ele vai descendo essa lacuna de fogo, porque a massa de ar quente ela se acumula na parte mais alta. E ela vai descendo, que nós vamos chamando de teto. Esse teto ele vai descendo. E você vê que eles fazem uma cordinha em volta da sala e ensinam as crianças a colocar um pano úmido na boca e passar por debaixo dessa cordinha, ou seja, para manter na parte que tem ar ainda, ou seja, vai ser rastejando. Então, é um ensinamento tão básico para uma criança, que é de uma maneira lúdica, Sim. né, de uma maneira lúdica, e você ensina. Hoje, o Corpo de Bombeiros tem lá, né, o bombeiro educador, inclusive tem uma grande amiga que faz esse trabalho, a Carol, que vai nas escolas, dá orientação, mas eu acho que deveria ser obrigação do Estado, do município, da União, já colocar isso na grade curricular. Uma coisa tão simples e que nós podemos já preparar as futuras gerações com conhecimento. Nós não vamos entrar no mérito aqui, porque também nem é o intuito do canal, mas o sistema de ensino nosso, ele é muito defasado, né? Sim, Porque eu acho que sim, investimento também teria que ter nas escolas, né? exato, A questão de segurança, a questão de exato. investimento. Eu vejo empreendedores que fizeram a faculdade e aí eles querem empreender e nem na faculdade eles não aprenderam a fazer um DRE, por exemplo. Eles aprenderam só a profissão ali e não tiveram o ensinamento de como fazer um Sim, DRE para poder identificar a última linha. Quando a gente fala a sim, última linha, a pessoa fala, mas o que que é a última linha? Que no caso do sim. empresário, a última linha é a mais importante ali, que é o lucro. A O pessoa abre lucro. uma empresa atrás Para do ter lucro. lucro, né? E é um pouco defasado o nosso sistema de ensino e essa questão de segurança seria muito importante se Sim. nossos filhos já aprendessem isso na escola, Por né? que que eu toquei nesse assunto? Por que que os empresários deixam de lado? Porque eles não têm essa cultura. Essa cultura não está implícita, que nós precisamos fazer. E aí, quando você for ver, eu já perdi meu patrimônio. Quanto o cara investiu lá? Às vezes esperando a apólice do seguro que não vai receber. Às vezes perdeu um colaborador, perdeu um ente querido ou a sua própria vida. Valeu a pena economizar? Né? Então, a falta de cultura, ela incide também sobre investimentos na sua própria empresa. O investimento em você mesmo, como eu disse, que eu fui investir em conhecimento pessoal, né, para você ter uma mente blindada, é para isso. O cara que tem a mente blindada, ele fala: eu faço o que precisa ser feito. Aí eu não deixo para depois. E você vê, né, pegando essa linha, é, nos meus comércios aí, ou na minha empresa, todas as tomadas, é difícil isso acontecer, mas todas as tomadas, elas são identificadas com uma etiqueta que está lá, por exemplo, assim, ó, eu tenho o quadro principal, aí eu tenho o quadro no primeiro andar, o quadro no segundo, no terceiro, no quarto. Então eu tenho lá o quadro principal, então eu tenho um código lá, quadro QP, DJ disjuntor 8. Então eu sei que naquela tomada ali tá assim, ó, QD DJ8. Então, se acontecer alguma coisa com aquela tomada, eu já sei aonde eu vou direto no quadro Sim, principal. sim. Se eu tiver lá Q1 DJ10, eu sei que é no quadro 1, que é no primeiro andar, tem isso aí. Então, olha que legal. Então, isso, para o empreendedor, tempo hoje, o que o tempo é para nós, Tempo é empreendedores? dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo eu perder procurando isso, mais dinheiro eu vou ganhar, não é? Olha, Então, olha que interessante isso que você trouxe agora, Vlad, porque lá no escritório, eu tô no prédio de aluguel, eu tô abri uma filial em Santo André e é um prédio de aluguel lá. E queimou a lâmpada, aquelas lâmpadas de sobrepor. Sim. Essa semana, eu tô com a lâmpada queimada lá, inclusive, ainda. E aí eu tive que desligar todos os disjuntores. E o gerente lá do escritório ainda falou: Mas você vai ligar todos os disjuntores, vai desligar todos os disjuntores pra poder trocar a lâmpada? Eu falei: Eu vou, porque eu não sei qual que é ali, que é o daquela lâmpada. A lâmpada tá queimada, porque senão eu vou desligar o disjuntor e Sim, identificar qual que é daquela lâmpada. É uma sim. coisa
que a gente pode ver que Simples. é besta se for falar, Simples, né? mas que é muito E funcional, você né? vê, você atrapalhou toda a logística de um prédio por conta de uma coisa De que uma... poderia. Então, por isso que eu falo que o empreendedor é a visão. Ele tem que ter a visão disso. Então, são pequenas ações. Você quer ver um outro, abrindo um parênteses aqui, né, rapidinho. Por exemplo, eu comprei esse celular aqui, ó. Você sabe uma coisa que eu sempre tive o hábito de fazer? Esse celular ele tem uma garantia de 12 meses. 12 meses. Você concorda que quando der 8 meses, eu não vou lembrar quando eu comprei. Você não vai lembrar. Ou melhor, você pegou uma televisão como essa aqui, ela tem 36 meses de garantia. Vamos falar que é uma garantia estendida, 36 meses. Quando deu 20 meses, você vai lembrar que ela está na garantia? Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Pega a TV e leva lá para assistência. Você sabe o que eu faço? É meio doideira, né? Mas o que eu faço? Eu ponho uma etiqueta atrás da televisão e coloco lá, ó. Comprado no dia tal, garantia de 36 meses, a nota fiscal está na pasta tal, na gaveta tal. Sabe quanto tempo eu demoro para achar uma nota fiscal disso aqui? Menos de 1 minuto. Esse é controle, né? Agora pensa assim, a pessoa que não tem isso, ela fala, não, eu acho que ela tá na garantia, tá? Ó, tem esse arquivo, tem essa estante de documentos aqui, procura aqui. Só de você ver aquilo tudo, você fala assim, quer Deixa saber? quieto. Deixa quieto. Isso Deixa você não quieto. jogou fora, né? Isso que não jogou fora. Então você ganha tempo. Sim. São pequenas ações que você ganha tempo. Sim. Pequenas. Isso para você fazer na sua casa, na sua casa, na sua empresa. Então é importante fazer isso aí. A própria lâmpada, a lâmpada comum, ela tem uma garantia de Sim, fábrica lá. ela Eu tem. tenho um síndico que ele pega um canetão e ele coloca na lâmpada a data lá. Por quê? Porque se a lâmpada queimar antes do tempo da garantia, ele vai lá e leva no local Esse é um bom e gestor. ele troca. É um bom Esse é um bom gestor, porque ele tem o controle Mas de como você em faz. 50 e poucos condomínios que eu tenho lá, tem um síndico que faz isso. Então, por aí você vê que... Você vê que melhor do que ganhar é saber gastar. Tem muita gente que fala, eu preciso ganhar mais. Às vezes não. Às vezes você precisa saber gastar melhor. Gastar menos, Sim. que vai te sobrar mais. Exato. Mas você vê como passa, né? Nossa, eu tô olhando ali pro relógio, eu tô vendo que Falta nós estamos poucos chegando. minutos aqui, Martins. Que papo legal, hein, meu? Foi bacana, Nossa, muita instrução. É um assunto técnico, né? Às vezes as pessoas não entendem, só que a gente precisa. Nem sempre é do nosso ramo, só que a gente tem que se dedicar a aprender, porque a gente não sabe quando vai usar. Como foi a situação do rapaz engasgado. Sim. Nem tudo, conhecimento, ninguém te rouba. Sim. Ninguém rouba de você o Sabedoria, conhecimento, né? a sabedoria. Como ele soube aproveitar o momento dele de aprendizado de manhã, a oportunidade surgiu e ele soube aproveitar. E com tudo isso na vida, né? A gente vai aprender sobre investimentos, sobre outros assuntos, até sobre o seu negócio, tudo na vida. Se dedica àquele momento que você está fazendo ali, né? Aquele aprendizado, porque você nunca sabe quando você vai usar, mas vai estar lá, guardado na sua cabeça. Legal. A gente tá chegando aqui ao fim, então eu queria ver se você quer deixar algum recado aí para os nossos telespectadores, que são empreendedores, empresários, Sim. comerciantes. O que Uma você gostaria de deixar? dica, né? Legal. De repente, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, você tem alguma rede social que às vezes a pessoa consegue te achar também? Sim, legal. Fica à vontade, Martins. Eu quero agradecer primeiro a vocês dois, né? Eduardo, Vladimir, obrigado pelo convite. É sempre importante, ó, tirar no meio das minhas férias, né? Então, tô levando um almoço. Mas é importante, né? Tá passando o seu conhecimento, né? Aquele que guarda o conhecimento não está transbordando, né? Nós viemos aqui na Terra para transbordar conhecimento. Verdade. Nós nos enchemos para transbordar para as outras pessoas. Não adianta só guardar para você, né? Verdade. E para você, empreendedor, vai buscar conhecimento. Busque empresas credenciadas, empresas que tenham sabedoria daquilo que estão fazendo, para poder cuidar do seu patrimônio. Não deixe para depois, para fazer o seu AVCB. É um documento obrigatório, o nome já diz tudo. Então vai lá, faça no tempo hábil, faça o que precisa ser feito. Faça o documento na data correta, recarregue os extintores, faça a manutenção dos equipamentos. Porque, como eu disse, é a vida humana, o patrimônio e o meio ambiente. Você está colaborando com o planeta também. Você está colaborando com as pessoas. Então, ou seja, vá fazer aquilo que tem que fazer. Tire o seu AVCB. É um investimento. Tudo você vai ter que investir. Você abriu sua empresa, você teve que investir. Então, tire o seu documento, esteja legal, porque quando precisar ou de uma apólice, a gente espera que não precise. Porque eu não quero ser acionado, infelizmente, a gente nunca é chamado para um churrasco. A gente sempre é acionado para uma desgraça, um desastre, né? Então, não é algo legal. Nós estamos preparados para isso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Corpo de Bombeiros, muito orgulho. Me ensinou muito esse tempo de caserna, esses 25 anos, que eu espero completar mais 5 anos aí e finalizar a minha carreira.
não sei como é que vai ser, então o dia de amanhã ele está reservado a Deus. Sim, Eu me entrego hoje, eu faço o meu hoje o melhor. Se eu estiver hoje aqui com vocês, nós vamos fazer o melhor podcast. Se verdade. amanhã eu estou lá no quartel, vai ser o meu melhor dia de 24 horas. E é isso daí. Cuidem das suas empresas, que vocês vão cuidar de vidas. Legal, né? Show, Foi né? bem bacana. Obrigado. Você agradeceu, mas a gente também te agradece de você ter tirado um dia das suas férias aí. Legal. O Vladimir vai pagar o almoço. Tá Bacana. pago, tá pago. Muito bom, muito bom. Pessoal, agradecer também vocês aí que estão assistindo a gente. Seguir as dicas aí do Martins. O pessoal deve estar estranhando porque a gente não trouxe um empreendedor hoje, mas é muito mais importante do que até se tivesse trazido um empresário aqui, a gente Com trazer certeza. dicas de segurança, né? Porque como ele falou, são vidas, né? Tem o patrimônio, mas acima do patrimônio a gente está falando de vidas, Com certeza. né? Então a gente agradece vocês. Aproveita para curtir esse vídeo, seguir a gente, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Segue a gente também nas redes sociais, @ultimalinhaoficial. E aproveita para seguir também o meu perfil lá, @soueduardonascimento. E o do O Vladimir. meu é @Vladimir com 2 R's. E nós estamos aqui também, vamos iniciar uma campanha do Última Linha. Em breve teremos uma novidade legal que vai ajudar muitas pessoas. Aguardem. É isso. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.